Olá a todos, tá? Me chamo Jefferson André Santos da Costa, faço licenciatura em Química Dom Pedro, né? Maranhão. E a nossa disciplina é Química Analítica 1, solução tampão, ok? Aqui é uma breve apresentação, me chamo Jefferson André, como todo mundo já sabe, graduando do curso de licenciatura em Química pelo IFMA Monte Castelo, né? Sou licenciado em Educação Física pela FAUB e pós-graduado em Fisiologia do Exercício, Uniaselv. Esses daqui são os tópicos da nossa aula, tá? O primeiro tópico é solução tampão. O que é essa solução tampão? O nosso segundo é o pH, o potencial hidrogênio iônico, vezes homeostasia. Terceiro, alterações nesse pH. Como é que a gente verifica isso? Quando ele está em termo de ácido, quando ele está em termo de base, em termo alcalino. Quarto é o sistema comum. O quinto é o sistema tamponado. É um exemplo, né, de sistema. Nós temos um exemplo muito clássico que a gente utiliza muito na química analítica, que é o sangue, e uma prática. Aí nós temos aqui um iníciozinho para a gente começar a debater. Tá? Nós temos aqui uma escala que é muito utilizada, uma escala de pH. A solução tampão ela é muito importante, tá? Para estudo. Você sabe que abaixo de 7 você tem um ácido, né? E ao meio, 7, nós temos neutro, ele é neutro, e acima, básico, tá? Um exemplo de neutro é o sangue humano. O sangue humano é considerado uma solução tampão, tá? E nós temos aqui a escala de pH, que é potencial hidrogênio iônico, e o POH, que é o potencial hidroxiliônico, ok? Aí a gente vem aqui. Uma solução tampão. O que significa uma solução tampão? Uma solução tampão ou uma solução tamponada é aquela que resiste bem a variações de pH. Quando nela introduzimos uma pequena quantidade de ácido ou base, tá? É aonde está uma das maiores características dessa solução tampão. São muito importantes em sistemas químicos e biológicos para o nosso corpo, tá? A gente vem aqui. Os sistemas biológicos, como as células individuais, fluidos orgânicos e sistemas de órgãos, tá? Regulam o nosso funcionamento funcionamento relativamente ao nosso pH, ao nosso potencial hidrogênio iônico, que é um processo denominado homeostase ácido-base, na qual acontece o equilíbrio. O equilíbrio disso, tá? É chamado de homeostase ácido-base, na qual vai ter um equilíbrio entre o ácido e um equilíbrio entre a base. Tá? O pH do sangue, por exemplo, é mais ou menos 7,4, que é o pH fisiológico. Tá? Abaixo disso, há um grande aumento de íons de hidrogênio, de H+. E acima disso, há um grande aumento de hidróxidos, tá? OH-. Um exemplo da importância dessa manutenção de pH, tá? Enzimas e outras proteínas podem ser inativadas ou mesmo destruídas se colocarmos no meio com um pH diferente do pH ótimo, que é esse pH 7,4. Então, a partir do momento que eu, por exemplo, tenho uma queda brusca do pH e um aumento muito alto de íons de hidrogênio, isso pode desencadear um desequilíbrio entre a homeostase e ácido-base, na qual isso pode provocar, muitas vezes, por exemplo, a falta de ar, ok? A gente pode observar aqui, ó, pH versus homeostasia. O que é essa homeostasia? É a constância do meio interno, é aquela constância de equilíbrio, tá? É o equilíbrio entre a entrada ou a produção de íon de hidrogênio, que é o H+, e a livre remoção desses íons do organismo. O organismo dispõe de mecanismos para manter o H+, esses íons de hidrogênio.
Consequentemente, o nosso pH, o nosso potencial hidrogeniônico sanguíneo, dentro da normalidade, ou seja, mantém a homeostasia. Então, como vocês podem verificar aqui, nosso pH do sangue arterial, se eu tenho um grande aumento de íons de hidrogênio de H+, posteriormente eu vou ter uma acidose. Por quê? Porque os íons de hidrogênio aumentou e, sequentemente, a acidez aumentou. Se eu tenho, acontece essa acidose aqui devido ao aumento desses íons de hidrogênio, tá? Então, se o ácido ele cai, aumenta-se essa acidose. Se aumenta, tá? A base, então nós vamos ter uma alcalose, tá? Isso quer dizer o quê? Que nosso OH- ele está aumentando. Então está aumentando mais ainda a base. Está deixando de ser neutro e está sendo mais alcalino, tá? Então isso pode desencadear um desequilíbrio entre a homeostasia. Aí nós temos aqui, por exemplo, alterações no pH. Se eu tenho um aumento do H+, desses íons de hidrogênio, eu tenho uma perda de bases, tá? Isso aqui vai deslocar-se da direita para a esquerda, acontecendo assim uma acidose, um acúmulo de ácido, tá? Causando uma queda no pH, deixando de ser neutro e tendo uma queda no pH, aumentando esses íons de hidrogênio, na qual eu estou tendo perda de base, saindo do meu lado direito para o meu esquerdo. Se eu tenho um aumento do pH, eu considero ele como alcalose, o aumento do meu OH-, tá? Então eu vou ter o aumento do pH e uma diminuição desses íons de hidrogênio, ok? Fazendo com que eu tenha uma perda de ácido, fazendo com que eu tenha mais um acúmulo de base, saindo do meu lado esquerdo para o meu lado direito. E o que é esse sistema comum? Por que ele se difere do sistema tamponado? Porque, por exemplo, eu tenho aqui o sistema comum. Eu tenho essa solução de H2O, na qual o início eu tenho um pH equivalente a 7, 1 litro. Se eu adicionar, por exemplo, 0,01 de mol de HCl, o ácido clorídrico, o que é que vai acontecer? Eu vou ter um pH baixo, o pH baixou 5 unidades. Quando, consequentemente, essa solução vai ser diferente, tá? Eu acrescentei esse ácido clorídrico, tá? Uma quantidade de 0,09 e ele modificou, ele aumentou os íons de hidrogênio, facilitando mais ainda uma queda da acidez. Então, aumentou mais ainda a acidez, tá? Diminuindo, deixando de ser neutro, tá? E passando a ser mais ácido. Quando eu tenho, por exemplo, aqui o H2O, tá? Uma outra solução, que eu adicionei NaOH, tá? O hidróxido de sódio, o que é que acontece? Ele aumentou 5 unidades. Então, ele se deslocou da esquerda para a direita, deixando de ser ácido, deixando de ser base, e ele passou a ser mais básico. Aumentou-se os hidróxidos, tá? OH-. Então, essa é a grande diferença. Quando eu acrescento, tá? Em um sistema comum, ele tende a se modificar rapidamente. E nós temos aqui, por exemplo, o sistema tamponado, tá? Esse sistema tamponado aqui, nós temos aqui, por exemplo, essa primeira solução aqui, na qual eu tenho 0,1 de mol de CH3COH, tá? O ácido acético, juntamente com CH3CONA, o meu acetato de sódio, na qual eu tenho um início aqui de pH 7,74. pH 7,74 de 1 litro. Quando eu adicionei 0,01 de HCl de ácido acético, ácido clorídrico, na verdade, HCl, ácido clorídrico, o que foi que aconteceu? Eu pude observar que a minha solução final, o meu pH, o meu potencial hidrogeniônico, ele se modificou somente 0,09 unidades.
tá? Então, meu pH ele baixou somente 0,09. Esse aí é uma diferença muito grata do sistema tamponado, tá? Porque o sistema, uma solução tampão, é tipo se eu colocasse aqui um tampão aqui em cima, tá? E quando eu adicionei HCl, o meu ácido clorídrico, o que aconteceu? Ele não tende a modificar, tá? Tanto esse meu pH, tá? Por exemplo, eu tenho aqui essa outra solução aqui, tá? CH3COH mais CH3CONA, tá? Quando eu adicionei NaOH, esse hidróxido de sódio aqui, o que foi que aconteceu? É como se eu colocasse um tampão aqui e quando eu adicionei o hidróxido de sódio, ele não tende a modificar tanto. Então, meu pH ele aumentou somente 0,9 unidades. Ele não deixou de ser neutro e passou a ser mais base. Não aumentou o OH-, tá? Esses hidróxidos. Então, essa é a grande diferença. Mas também dependendo da quantidade que nós temos, tá? De base e de ácido. Aí nós temos aqui um exemplo. Nós temos aqui o NaCN, tá? O cianeto de sódio. Quando eu tenho esse NaCN aqui, ele deixa de ser, tá? Esse NaCN aqui e passa a ser representado dessa maneira. Como eu tenho aqui o Na mais, tá? Mais o CN menos. O que é que acontece? Esse aqui é o meu sal. Quando eu tenho já o HCN e acontece que esse equilíbrio aqui, eu já vou ter aqui o H+, mais o CN-. Se eu pegar, por exemplo, aqui o OH-, esse hidróxido, e eu acrescentar na minha solução, posteriormente ele vai começar a consumir, tá, esses íons de hidrogênio. Tá? Obviamente, fazendo com que ele caia, tá? Ele cai aqui para acontecer o quê? Uma acidez. Só que é o seguinte, quando eu adiciono isso aqui, o meu H-, tá? O meu H- hidróxido aqui, ele vai reagir com o meu H+, tá? Tentando fazer com que ele caia. Só que ele não vai cair. Por quê? Porque diretamente ele vai estar reagindo com o meu HCN, porque ele vai estar se deslocando da minha esquerda para a minha direita. Isso, obviamente, fazendo com que ele reponha, tá? Por isso acontece uma solução tampão, tá? Ele não vai se modificar tanto. Quando eu pego o meu H+, esse íon de hidrogênio aqui, posteriormente ele vai fazer com que o meu H+ aqui ele aumente. Então, se ele aumenta, fazer com que ele tenha uma acidez. Já o meu OH- aqui, fazendo com que ele se tornasse mais base, né? Fazendo com que ele caísse mais, esse íons de hidrogênio aqui deixasse dele ser ácido e passasse a ser base. E já que o meu H+, ele vai fazer com que ele aumente, tá? Fazendo com que ele se torne mais ácido. Ele vai estar o quê? Se deslocando da minha direita para a minha esquerda. Já ele não vai reagir com esse aqui, tá? Ele vai reagir com o CN-, o meu cianeto. Por quê? Porque ele vai reagir com o meu íon, tá? Do meu sal. Então, fazendo com que, quando ele caísse aqui, ele reagindo com o meu CN-, formaria novamente a minha molécula aqui de HCN, tá? Então, isso facilita com que, quando o meu H+ reagisse com o meu CN-, ele posteriormente estaria repondo esse íon de hidrogênio, facilitando com que a minha solução estivesse mais ainda em equilíbrio, tá? É uma das características vitais da solução tampão, é facilitar com que aconteça essa homeostasia, tá? Vou deixar aqui essa frase de motivação, tá? Que é essencial para o nosso aprendizado. Toda evolução profissional se faz com muito trabalho e dedicação, tá? Quero aqui agradecer a todos. Esse aqui é o meu trabalho sobre solução tampão e espero que eu tenha tirado algumas dúvidas em relação a esse conteúdo.